Fechou? Fechou. Então, ó, agora está gravando, está começando. Então, em momentos anteriores, eu coloquei lá nas nossas pastas, lá nas nossas páginas, alguns arquivos, inclusive eu mesmo gravei, a respeito de estrutura atômica, distribuição eletrônica. Portanto, eu vou continuar exatamente a nossa aula em cima desses materiais. Então, quando você for mexer com estrutura atômica, número atômico, número de massa, distribuição eletrônica, eu preciso, antes de mais nada, revisar com vocês exatamente essa ferramenta. Então, gostaria que vocês pegassem suas apostilas, abrissem-as na página 455, lá na página 455. Para quem não tiver apostila, pega o seu caderno, que tem muitas anotações importantes para a aula de hoje, muitas mesmo. É um assunto bem importante para o nosso vestibular, principalmente para a Federal do Paraná e o Enem. O tema da nossa aula vai falar sobre ligações químicas. Só que a matéria-prima, a nossa ferramenta básica, está aqui na tela. Então, eu vou usar, não temos o quadro negro, mas temos a tela para nós mexermos um pouco esse sistema. Então, a nossa ferramenta básica vai ser exatamente a distribuição eletrônica. Deixa eu só citar o povo que está entrando aqui, aí a gente já começa para valer. Deixa eu dar um... Pronto, fechou. Então, a ferramenta está aqui, ó. É essa grande ferramenta que vai me interessar, a distribuição eletrônica. Até vamos pedir para as próximas aulas, porque ela começa às 7 horas, e aí é difícil ficar parando e ir para o computador voltar, mas de qualquer maneira, página 455, a distribuição eletrônica. Se tem uma ferramenta, se tem um assunto que você precisa dominar em termos de montagem, é esse diagrama de Linus-Pauling. Precisa ser memorizado, não tem como fugir desse material, não tem. Como é que nós trabalhamos ele? Se vocês observarem bem, eu tenho as camadas K, L, M, N, O, P, Q, e aí a última camada, por enquanto, é a camada Q, que vai ter 8 elétrons. E como é que você usa esse diagrama? Começa sempre num S2, quando terminar uma diagonal, comece automaticamente na diagonal seguinte. Um S2, dois S2, vem sempre seguindo esse caminho. Então, como a aula vai ser gravada, você pode utilizar esse material depois em qualquer momento. Então, um S2, dois S2, termina a diagonal, vai para 2P6, 3S2, termina a diagonal. Do 3S2 vai para o 3P6, 4S2, 3D10. Até já deu 30 elétrons. 4P6, 5S2, aí você vai para 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 70, 5D10, 80, 86, 88, 102, 112, 118. Se você olhar a sua tabela periódica moderna, ela tem 118 elementos, exatamente a nossa distribuição eletrônica. Então, vou repetir. Se tem um assunto que você precisa dominar, precisa fazer a montagem, é isso daqui. Professor, mas eles não vão dar essa distribuição numa prova? Não, já vou adiantar. Federal do ano passado, tanto na primeira quanto na segunda fase, cobraram questões envolvendo distribuição eletrônica. Prova do Enem sempre precisa desse material. Por quê? Porque eu preciso de distribuição eletrônica para a tabela periódica, que o Jamal deu aula para vocês, e preciso também sobre ligações químicas, que vai começar daqui a pouco. Então, a primeira parte, quero que vocês retomem um pouquinho esse material. Então, enquanto troca a tela, deixa eu só aceitar esse povo aqui, ó. E aí, fecha o nosso material já de cara. Agora vai. Foi. Bom, tem mais alguém? Tem mais aqui? Ver se tem mais alguém perdido. Tem mais alguém perdido? Pronto, agora também. Bom, agora chega. Então, aí o que acontece? Nós temos 3 elementos da tabela periódica, 3 elementos: o neônio, o enxofre e o ferro. Para quem tiver papel aí, ou para quem já tiver com algum material para escrever, eu gostaria que vocês tentassem fazer a distribuição do neônio 10, do enxofre 16 e do ferro 26. Por quê? Porque eu vou precisar dessa ferramenta para a aula de hoje. Eu preciso desse material. Por quê? Porque eu tenho um intuito, tenho um objetivo de descobrir quantos elétrons eu tenho na última camada, na chamada camada de valência. E como é que eu descubro isso? Pela distribuição. Então, o neônio 10, como é que ficaria essa distribuição para o 10? Então, vou colocar um S2, 2S2, 2P6. Exatamente fecha nos 10 elétrons. Agora,
Em cima dessa distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, eu preciso que vocês me descubram quantos elétrons esse neônio tem na última camada. Como é que eu descubro isso? Aí você vai perceber que esse número 1 é único, e o 2 ele está sendo repetido. Então, significa que a primeira camada, que é a camada 1, ou a camada K, ela vai ter 2 elétrons. Já a camada 2, que até coloquei em cores, acho que você consegue ver aí, essa camada 2, que tem o 2s e o 2p, ela tem 8 elétrons na última camada. Então, esse é o grande objetivo hoje da nossa distribuição. Descobrir quantos elétrons existem na última camada. Vamos ver se vocês acompanharam. Enxofre 16. Como é que ficaria a distribuição do enxofre 16? Então, faça lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Se colocar 3p6 dá 18, ultrapassa em 2 elétrons o que o enxofre precisa. Só que agora eu não preciso mais da distribuição. Eu preciso do número de elétrons que ele tem na última camada, só para treinar. Na hora que se coloca essa distribuição, o número 1 corresponde à camada K, esse 2 corresponde à camada L, e esse 3 corresponde à camada M. Cada número corresponde a uma camada. Então, camada K tem 2, camada L tem 8, 2 com mais 6 tem 8, e a camada M, que é a última camada, ela tem 6 elétrons. Portanto, K2, L8, M igual a 6. O que vai me interessar é essa última camada, M igual a 6. Agora, quero ver se vocês realmente lembram ou fazem parte da lembrança dessa matéria. Faça para mim a distribuição até o 26. O diagrama de Linus Pauling está ali no cantinho, e lembrando que esse arquivo, esses slides, eu vou deixar disposto lá no material para vocês. Então, não vai ter necessidade de vocês fazerem muitas anotações, mas esse material vai estar disposto lá na sua página, no seu arquivo. Então, ferro 26, como é que ficaria a distribuição do 26? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Cuidado com essa distribuição. O número 1 corresponde à camada K, esse 2 corresponde à camada L, o 3. Agora, só um cuidado com esse 3. Deixa eu só colocar uma canetinha aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor aqui, aqui. Então, repare que eu tenho um 3s2, um 3p6, e lá na ponta eu tenho um 3d6. 3, 3 e o 3. Eu tenho vários 3 nessa distribuição eletrônica, portanto, eu vou somar todos esses níveis 3 numa única camada. Então, se fosse colocar isso aqui em camadas, você teria K2, L8, o M, 3, 3 e o 3 perdido lá atrás. 14 elétrons, e a última camada, que é a que me interessa, é a camada com 2 elétrons. Então, o que você precisa lembrar sobre distribuição eletrônica? Que eu preciso verificar quantos elétrons eu tenho na última camada, sempre a última camada. Então, L8, M6 e N igual a 2. A letra não me interessa, o que me interessa é o número que tem na última camada, essa parte que vai me interessar muito. Então, vejam bem, esse é o pré-requisito para a aula de hoje, só saber distribuição eletrônica e saber fazer reconhecimento de outros materiais que vocês vão ver já já. Então, significa que o objetivo de hoje, repetindo para quem está meio perdido, página 455, lá na sua apostila, página 455, ligações químicas. Então, se vocês observarem na natureza, é muito raro você encontrar um elemento puro isolado. Tirando os gases nobres, que são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, grande parte dos outros materiais, ele sempre está combinado com alguém. Cloreto de sódio, sulfato de cálcio, carbonato de potássio, se tem uma série de elementos combinados. Por que esses elementos se combinam e qual é a função dessa combinação na natureza? Então, botei um pequeno texto. A ligação química, sendo a interação de 2 ou mais átomos, está intimamente ligada ao rearranjo da estrutura eletrônica, ou seja, preciso que vocês lembrem quantos elétrons tem na última camada, dentro de uma nova molécula. O potencial de ionização, já volto a falar sobre isso aqui, e a afinidade eletrônica são duas propriedades periódicas que podem nos auxiliar a compreendermos a natureza das ligações químicas. Então, quando eu falo em ligação química, eu estou falando em ligação iônica, covalente
e metálica. Só que tem duas propriedades que vão me interessar. Então, essas propriedades aqui, ele fala no texto que fala sobre potencial de ionização e afinidade química. O professor Jamal já deve ter trabalhado com vocês a parte de tabela periódica. Tabela periódica. Então, o que acontece? Para revisarmos um pouquinho, potencial de ionização. Tem algumas coisas na química que é um pouco meio manjado. Potencial de ionização, que vai ionizar. Portanto, é a energia necessária para arrancar, para você tirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Perceba, eu vou colocar aqui embaixo. O elemento A, que eu vou chamar um elemento qualquer da tabela periódica, ele está no estado gasoso. Ele vai absorver um tanto de energia e vai ser transformado no elemento A. Aqui eu acabei esquecendo de colocar o elétron, mas o elemento A, ele vai absorver energia e vai perder um elétron e vai ficar com uma carga positiva. Para quem lembra da matéria, essa carga positiva representa um cátion ou um ânion? A carga positiva representa um cátion ou um ânion? Toda vez que você encontrar esse, a carguinha mais indica um cátion. Então, repare que a carga positiva apareceu. A outra propriedade, também estudada lá com o Jamal, é afinidade eletrônica. Novamente, é autoexplicativo. Afinidade por elétrons. É uma afinidade por elétrons, potencial de ionização para formar um íon, energia necessária. Só que a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso captura o elétron. Olha só como as coisas encaixam. Potencial de ionização é a energia necessária para você arrancar o elétron, ou seja, o elétron vai sair dali. Já na afinidade eletrônica, o outro átomo, ele captura esse elétron. Vocês vão lembrar de um princípio básico, o princípio de Lavoisier, que fala o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Se o potencial de ionização está perdendo, a afinidade eletrônica está ganhando. Não existe elétron sobrando por aí. Simplesmente um perde e o outro ganha. E essa perda e esse ganho de elétrons é que formam o que nós chamamos de ligações químicas. Então, muitas vezes você vai lembrar do teu ensino médio que você aprendeu assim: o elemento, para ficar estável, precisa ter uma configuração de gás nobre, a chamada regra do octeto. Ela é válida, mas não é a nossa representação. Quando que um elemento fica estável? Quando ele tem a menor energia possível. Então, o elemento fica estável quando ele adquire estabilidade energética, menor energia possível. E como é que ele faz isso? Alguns elementos tendem a perder elétrons, outros elementos tendem a ganhar elétrons. Professor, e como é que eu vou saber isso? Já. Aguenta aí que você já vai ver essas informações. E aí, coloco, inclusive, faltou... Aqui em cima formou um cátion e aqui embaixo eu vou ter a formação de um ânion. Repare que o A tem uma carga positiva e o B tem carga negativa. O A tem carga positiva e o B tem carga negativa. Um pouco de física. Já vocês vão ter aula com o vado, mas entre uma carga positiva e uma carga negativa existe atração ou repulsão? Entre cargas opostas existe a atração. E essa atração que forma as chamadas ligações químicas. Então, essas duas propriedades periódicas, já vistas no momento anterior, elas servem para explicar o que é e como é que se formam as ligações químicas. Aí eu vou te dar um resuminho da aula de hoje. Então, a substância química, ela vai ter uma ligação iônica, lá no outro lado do quadro, ou uma ligação molecular, que é a ligação covalente, ou ainda pode ter a chamada ligação metálica. Ligação iônica, molecular e metálica. São as três ligações que vocês vão estudar. Ao final da aula, eu vou fazer um resuminho para ver se você consegue lembrar de todas essas informações. Mas é tranquilo, nada espetacular. Ligação iônica envolve o quê? Íons. A ligação covalente envolve compartilhamento e a ligação metálica envolve metais. Alguma lógica você vai encontrar sempre nessas palavras. Então, vejam bem, as três ligações estão presentes aí. Então, quando eu falava em regra do octeto, a regra do octeto ela é bem válida para auxiliar alguns exemplos e algumas substâncias que você vai encontrar. Os gases nobres e a estabilidade. Os átomos dos gases nobres são encontrados isolados na natureza, isso se deve à sua configuração eletrônica. Por quê?
Na hora que você for analisar essas configurações eletrônicas, já colocar todas elas aqui, ó. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio são os meus 6 gases nobres. Todos esses gases nobres, tirando o hélio, que só tem 2 elétrons na última camada, o hélio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, eles têm sempre 8 elétrons na última camada. Então, qual que é a noção da regra do octeto? O elemento, para ficar estável, precisa ficar com uma configuração de um gás nobre. O que isso significa? Que ele vai ter 8 elétrons na última camada, ou 2, se você estiver falando da camada K. A camada K, ela tem 2 elétrons. Então, 8 elétrons na última camada, ou 2, no caso da camada K do hélio. Então, essas são as nossas configurações. É aí que vem a história da regra do octeto. O elemento, para ficar estável, precisa ficar com 8 elétrons, mas isso não é bem o que acontece na ciência. O elemento, para ficar estável, ele precisa perder ou ganhar elétrons a fim de adquirir a menor energia possível. A física explica isso. Quando que um sistema é estável? Quando ele tem a menor energia possível. A natureza, ela funciona exatamente nesse material. Quando você tem a estabilidade, menor energia possível. Mas a regra do octeto vai me ajudar muito a entender algumas ligações. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Átomos e íons com configurações eletrônicas de gases nobres são estáveis. Isso é uma máxima. Todo elemento que ficar com uma distribuição de um gás nobre vai ter uma estabilidade eletrônica, uma estabilidade térmica. Então, aí você tem as ligações, e a primeira ligação que vai me interessar é a ligação iônica. Iônica envolve o quê? Íons. E o que é um íon? É alguém que tem carga positiva, cátion, ou alguém que tem carga negativa, ânion. Então, a ligação iônica ou eletrovalente. Então, o Enem, por enquanto, o Enem tem aquela data, já foi marcada as datas, tem aquela prova virtual e a prova escrita. A princípio, o Enem vai cobrar alguma coisa sobre ligações químicas, sempre cobra. E a ligação iônica, ela vai envolver o seguinte: é uma ligação que ocorre devido à atração eletrostática entre íons. Nada melhor do que uma ligação iônica, que tenha íons. Se tem íons, iônica, fácil. Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Só que essa ligação, ela vai envolver o quê? A ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma diferença de eletronegatividade, isso é, um metal e outro ametal. Primeira informação que eu gostaria muito que vocês guardassem. Quando eu falar em ligação iônica, se você tiver a oportunidade de anotar, anota isso. A ligação iônica, já vai vir uma outra tela também que vai explicar. A ligação iônica, ela vai envolver um metal e um ametal. A ligação iônica envolve a presença de um metal e um ametal. Professor, como é que eu vou saber quando que é um metal e quando que é um ametal, já que o Enem e a Federal do Paraná não me dão tabela periódica? Eles não me dão tabela. E como é que eu vou saber quando que é metal ou ametal? Espera um pouquinho que a gente já vai decifrar esse material. Então, aqui eu vou colocar de maneira um pouquinho mais simples. Ó. O resumo, a primeira parte que gostaria muito que vocês anotassem, até posso esperar um pouquinho, mas eu gostaria que vocês anotassem bem essa informação. A ligação iônica ocorre entre metais e ametais. Para que aconteça uma ligação iônica, é necessário o aparecimento de um metal e um ametal. Os metais são bastante eletropositivos. Se é positivo, tem carga positiva. Já os ametais, eles são eletronegativos, carga negativa. Positivo com negativo, acontece o quê? Atração. Tende a formar cátions, tende a formar ânions. Então, gostaria muito, mas muito, que vocês anotassem esse tipo de informação. Essa tela aqui é muito importante para vocês. É base do nosso sistema. Enquanto vocês anotam, tem mais um povo aqui chegando atrasado. Eu vou aproveitar aqui para citar esse povo aqui, ó. Ver se tem mais alguém. Se bem que já são... Pronto, acho que acabou, né? Tem mais? Tem. Pronto, fechou. Então, essa tela. Então, eu até vou pedir agora para quem já está aí, para que, à medida do possível, que vocês entrem no horário, porque fica meio complicado ficar para lá para cá,
para mexer no computador, daí perde um pouco a noção para cá. Então, essa tela é a tela mais importante da ligação iônica, só que a pergunta é, professor, como é que eu vou saber quando que é um metal e quando que é um ametal? Então, a característica, a ligação iônica ocorre com transferência definitiva de elétrons, a formação de íons, e esses íons se arranjam em retículos cristalinos, ou seja, sempre os compostos iônicos são sólidos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Isso aqui é um retículo, mas isso aqui não me interessa muito não. Então, vejam bem, ligação iônica. O que eu preciso gravar? Nada. Ligação iônica envolve íons. O que é um íon? É alguém de carga positiva e alguém de carga negativa. Um positivo e um negativo, o positivo vem de um metal e o negativo vem de um ametal. Mas ainda não temos a resposta. Como é que eu vou saber quando que é um metal e quando que é um ametal pela distribuição eletrônica? Então, em cima disso, eu vou trazer a principal informação aqui, ó. Vem aqui, vem. Então, quando que eu tenho metal? Por isso que eu fiz aquela pequena revisão sobre distribuição eletrônica. Os metais, anotem isso. Isso aqui é muito importante para vocês. O metal, ele é caracterizado quando ele tem de 1 a 3 elétrons na última camada. Repetindo, um metal, ele tem de 1 a 3 elétrons na última camada, na camada de valência. Salvo algumas exceções. O hidrogênio tem um elétron na última camada, mas não é metal, e o hélio, o gás nobre hélio, tem 2 elétrons na última camada e não é metal. Então, esses dois metais, esses dois elementos ficam de fora. Então, gravem bem essa informação. Um metal, para ser considerado como tal, ele precisa ter de 1 a 3 elétrons na última camada. Isso é um metal. Tá, professor, e um ametal? O ametal é o resto. Se o metal ele tem 1, 2 ou 3 na última camada, o ametal vai ter 4, 5, 6 ou 7 elétrons. Fácil, fácil, fácil mesmo. Metal, 1 a 3 na última camada. Não metal, 4 a 7 elétrons. Tanto que vou fazer o desafio aqui, ó. Metais apresentam de 1 a 3 elétrons na camada de valência, tendem a perder. E na hora que você perde o elétron, eu tenho um cátion. Quando eu vou perder um elétron, eu vou ter um cátion. Então, o sódio, feita a distribuição eletrônica, repare que ele termina em 3s1. A nossa última camada, está lá destacada, tem 3s1. Se eu tenho um elétron na última camada, significa que ele é um metal ou um ametal? Ah, de 1 a 3 é metal. Pois bem, o sódio é um metal, tanto que ele está na família 1A, é o metal alcalino. Próxima representação, então, esse sódio, repare que esse sódio, ele vai ter um elétron na última camada, portanto, a tendência desse sódio é perder. Professor, mas perder quanto? Todos os elétrons da última camada, todos. Se ele tem um na última camada, perde um. Se tiver 2, perde os 2. Se tiver os 3, perde os 3. É assim que funciona a lógica dos metais. Outro exemplo. Então, imagine que você tem o alumínio. Alumínio 13. Se você fizer a distribuição do alumínio 13, por isso que eu fiz a revisão inicial de distribuição, é importantíssima. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. A última camada do alumínio tem 3 elétrons. 1 a 3 metal. Pois bem, o alumínio é um metal. E aí o que acontece com esse alumínio? A tendência desse alumínio é perder. Ele vai perder todos os elétrons da última camada. Perde os 3 elétrons da última camada. Essa seria a ideia. Agora, se eu pegasse, por exemplo, os ametais, se metal tem de 1 a 3 na última camada, o não metal, ametal, o prefixo A representa não. Não metal tem de 4 a 7. O enxofre. Feita a distribuição do enxofre, vocês vão ver aqui, ó, que ele tem 6 elétrons na última camada. 6. Para ele ficar estável, ele vai ganhar. Aí vem a pergunta, quantos elétrons ele tende a ganhar? Os não metais, gravem bem essa outra frase. Isso aqui é o resumo da nossa aula de hoje, basicamente. Metais, eles tendem a perder elétrons. Professor, como é que eu vou saber quando que é um metal? Ele tem de 1 a 3 elétrons na última camada. Se tiver mais do que 3 elétrons, ele passa a ser um não metal, um ametal. E aí o que acontece com esses ametais? Eles tendem a ganhar. Professor, mas ganhar quanto? Completar 8 na última camada.
Então, os ametais, eles tendem a ganhar até fechar com 8. O número mágico dos não metais é 8. É o octeto, a teoria do octeto em ação. Para os ametais funciona maravilha. Então, se eu tiver 4 na última camada, ganha 4. Se eu tiver 5 na última camada, ganha 3. Se tiver 6 na última camada, ganha 2. Se tiver 7 na última camada, ganha 1. Sempre quanto falta para 8. Família 4A, faltam 4. Família 5A, faltam 3. Família 6A, faltam 2. Família 7A, falta 1. Professor, e os gases nobres, eles não fazem ligações em condições normais. Por isso que entra a teoria do octeto. Então, o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. 6. Para ele ficar estável, o que ele vai fazer? Perder ou ganhar? Mas se ele tem 6, é um não metal, ele ganha. Ganha quantos? 2 elétrons. Ele ganha 2 elétrons. Um outro exemplo, cloro 17. O cloro 17 tem uma distribuição eletrônica 3s2, 3p5. 3s2, 3p5. Ele tem 7 elétrons na última camada, com você agora, do outro lado da tela. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele é um metal ou um ametal? Peraí, o professor falou que metal tem de 1 a 3. Como ele tem 7, então ele é um não metal. Se é um não metal, ele vai receber, e quantos elétrons ele recebe a fim de adquirir a estabilidade? Se ele tem 7, ele só vai ganhar 1 elétron. Portanto, outra tela muito, mas muito importante. Eu falo que as duas últimas telas basicamente matam o assunto da aula de hoje. Ligação química envolve presença de metal e ametal. Professor, como é que eu sei quando que é metal? 1 a 3. Vou repetir que isso aqui é muito importante. 1 a 3. Se for um ametal, ela vai ter de 4 a 7 elétrons. Os metais perdem todos os elétrons da última camada e os ametais recebem até fechar 8 elétrons. Fechou? Então é aí que acontece. Então essas telas são importantíssimas para o nosso material. Então, um pequeno teste, para ver se vocês realmente compreenderam esse material. É um vestibular lá do norte, mas de qualquer maneira pode ser muito bem cobrado aqui. Em relação ao cálcio, número atômico 20, ele fornece número atômico. Elemento presente nas substâncias carbonato de cálcio e sulfeto de cálcio, é correto afirmar que encontra-se no terceiro período, possui 4 elétrons na camada mais externa, possui tendência a formar íons de carga positiva, pertence à família dos metais alcalinos. Professor, como é que eu vou descobrir um negócio desse? Tem que ser um gênio? Não. Eu preciso de distribuição eletrônica. Por isso que eu falei. Quando eu comecei a aula na distribuição, é a base do nosso material. Para isso, você vai pegar o 20 e vai fazer a distribuição eletrônica dele. Feita a distribuição, a última camada, depois até com mais calma vocês vão ver, eu vou colocar esse arquivo lá na página de vocês, no caderno de vocês, o 4s2. Esse 4s2 indica que ele é a última camada. E quantos elétrons ele tem na última camada? 2. Essa é a informação crucial. Se ele tem 2 elétrons na última camada, significa que ele é um metal ou um ametal? Se ele tem 2 na última camada, ele é um metal. Então, vamos lá. Se encontra no terceiro período da tabela periódica, falso. Porque como ele tem o 4, ele está no quarto período. Possui 4 elétrons na camada mais externa, falso também, porque ele tem 2 elétrons. C, possui tendência a formar íons de carga positiva, peraí, íon de carga positiva é um cátion. O que o cátion faz? Ele perde metal. Portanto, se ele tem 2 elétrons na última camada, a tendência dele é perder. Logo, a alternativa correta, a letra C. Então, resolve esse tipo de questão. Vai ter outras questões depois, mas aqui o que vai me interessar são as informações básicas já respondidas. Uma última, só para encerrar. Na ligação química de um átomo X, alcalino terroso, família 2A. Pergunta, quantos elétrons a família 2A tem na última camada? 2. Se tem 2 na última camada, metal ou ametal? Ele é um metal. De 1 a 3 é metal. Com o elemento Y pertencente à família dos halogênios 7A. 7A tem 7 na última camada. 7 na última camada é um ametal. Aqui fica bem lógico a nossa história. 1 a 3 elétrons na última camada são metais. 1 a 3 metais. 4 a 7 ametais. O que os metais vão fazer?
Perder elétrons. O que os ametais vão fazer? Ganhar elétrons. Portanto, se eu tenho 2 na última camada, o que esse elemento X vai fazer? Perder. Perder quantos? Todos os elétrons da última camada. Se ele tem 2 na última camada, ele perde 2, e quando ele perde 2, ele vai ficar com uma carga 2 mais ou mais 2. Tanto faz a ordem com que você coloca. Já o halogênio da família 7A tem 7 na última camada. 7 na última camada. Para ele ficar estável, ele tende a ganhar. E quantos elétrons esse halogênio ganha para ficar estável? Um só. Logo, ele vai ter uma carga menos 1. Olhando o conjunto de alternativas, a resposta correta, a letra C. Então, agora, se está embasado. Agora eu posso começar a nossa aula para valer. Vai ter um outro exercício aqui, mas isso já não me importa. Aqui a nossa resolução. E aí, começamos. Ligação iônica. Repetindo, ligação iônica envolve um metal que perde o seu elétron, ou seus elétrons, e um metal que recebe o número de elétrons até completar 8. Ponto. Isso é um resumo. Se você cronometrar 10 segundos, metal perde os elétrons da última camada, o ametal recebe o número de elétrons até completar 8. Ponto. Isso é a nossa representação. Então, eu quero que vocês me montem agora a ligação entre o sódio, de número atômico 11, já vou adiantar. Esse sódio tem 1 elétron na última camada, e o cloro 17 tem 7 elétrons na última camada. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiramente, você vai fazer a distribuição do sódio, ele vai mostrar para vocês que ele tem 1 elétron na última camada, portanto, ele tende a perder 1 elétron. Já o cloro, ele tem a distribuição eletrônica terminada em 3p5, 3s2. Ele tem 7 elétrons na última camada. Olha só como a natureza, ela é linda, maravilhosa. O sódio, ele tem uma tendência a perder, e o cloro uma tendência a ganhar. Um está querendo perder e um está querendo ganhar. Só que vejam bem, o sódio tem 1 elétron na última camada e o cloro tem 7. O que vai acontecer nesse sistema? Dá uma olhadinha na animação que vai acontecer aqui. Ó. Aí, aquele elétron do sódio, ele é doado para o cloro. Deixa eu voltar essa parte aqui, que isso aqui é importante. Então, vejam bem. O meu sódio tem 1 elétron. Eu representei esse elétron por aquela bolinha amarela. Já esse cloro, ele tem várias bolinhas azuis, são 7 bolinhas azuis, representando os elétrons da última camada. Então, o que vai acontecer nessas ligações? O sódio, a tendência do sódio é perder. Ele vai perder esse elétron. Olha só a animaçãozinha ali, ó. O elétron vem para o cloro, na hora que o sódio perde, o elétron fica com uma carga positiva, o cloro recebe e fica com carga negativa. Carga positiva, carga negativa, o que acontece com cargas opostas? Atração. E como é que eu chamo essa atração quando eu tenho íons? Ligação iônica. Fácil. E aí o que vai formar? Vai formar um composto, e esse composto vai ser o NaCl, o cloreto de sódio. Não se precisa se preocupar com a nomenclatura agora. Só me preocupa agora a montagem da fórmula. Então, NaCl. Professor, e se o número não for exato? É o que vai acontecer agora. Eu tenho sódio, só para vocês entenderem de uma outra forma. O sódio, ele tem K2, L8 e 1 elétron na última camada, um só. Enquanto que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, o elétron do sódio é doado. Como aqui tem uma carga positiva e uma carga negativa, ocorre a atração. E a atração forma cloreto de sódio, o NaCl. Então, 2 formas para você entender a lógica desse sistema. Um perde, fica com carga positiva, um recebe, fica com carga negativa, cargas opostas, atração. A atração entre íons, ligação iônica. Agora, e se eu tivesse aqui embaixo, só uma outra representação? O elétron do sódio é doado para o cloro, formando um Na+, um Cl-, atração entre cargas, ligação iônica. Agora, imagine que você tenha a ligação entre o sódio, já vou adiantar, esse sódio nós acabamos de fazer a distribuição, ele tem 1 elétron na última camada, e esse oxigênio 8, 1s2, 2s2, 2p4, ele tem 6 na última camada. O sódio tem 1, a tendência dele é perder esse elétron, e o sódio tem 6. Quantos elétrons esse oxigênio vai ter que receber a fim de ficar estável? 2. Opa, tem um probleminha aí. O sódio tem 1. O oxigênio tem 6, ele recebe 2, mas se o sódio perder um elétron, o oxigênio não vai ficar estável. Como é que eu vou fazer essas montagens? Então, presta bem atenção aqui. Ó.
O oxigênio, vou fazer bem discreto, ó, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, esse oxigênio, ele tem 6 elétrons que eu vou representar nessa forma de asterisco. Já o átomo de sódio, ele só tem um elétron na última camada, só um. Apareceu o sódio lá? Apareceu. Então, sódio tem um elétron e o oxigênio tem 6. Qual que é a tendência natural desse sódio? O sódio, a tendência dele é perder. Então, repare, fiz uma animaçãozinha, está em slow motion aqui, mas de tudo bem. O sódio, ele perde o seu elétron, e na hora que o sódio perde o seu elétron, ele ficou estável. Não se mexe mais com esse sódio. Porém, o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio ainda não está com o número mágico 8. Os não metais precisam ficar com 8 elétrons. Agora, se o sódio perdeu o seu único elétron, ele está estável, não se mexe mais com ele. E esse oxigênio está com 7, como é que eu vou estabilizar esse átomo de oxigênio? Simples. Pega um outro átomo de sódio, e esse outro átomo de sódio também tem um elétron na última camada. O que vai acontecer com esse novo átomo de sódio? Esse elétron do sódio vai ser cedido, vai ser perdido para o átomo de oxigênio. Na hora que esse segundo átomo de sódio perdeu o seu elétron, ele ficou estável, o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele ficou estável. Como vai ficar a fórmula da união entre átomos de sódio e oxigênio? Quantos átomos de sódio eu usei? 2. Quantos átomos de oxigênio? 1. Portanto, a fórmula para esse composto, Na2O. A fórmula desse composto vai ficar Na2O. É assim que vocês vão mexer. Fácil. Se vocês analisarem, é fácil. É trabalho braçal. O metal tende a perder todos os elétrons da última camada. O ametal recebe uma quantidade de elétrons até fechar 8. 8 é o número mágico dos ametais. Uma outra forma de você representar. O magnésio tem 2 elétrons na última camada e cada cloro tem 7. Então, se o magnésio tem 2 e cada cloro tem 7, o magnésio perde um elétron para esse cloro fica estável, mas o outro cloro não. Então, o que acontece? O magnésio perde o seu outro elétron, e na hora que ele perde os seus 2 elétrons da última camada, os 2 átomos de cloro ficam estáveis. Um magnésio com 2 átomos de cloro, portanto, o composto é chamado de MgCl2, o cloreto de magnésio. Então, na hora que você perceber que alguém está faltando, você pode chamar quantos átomos você tiver interesse, até que todos fiquem estáveis. Professor, não vai chegar uma hora? Esqueça, sempre dá certo. Sempre tem um encaixe. É uma ciência exata. A química é uma ciência exata, não tem esse processo. Agora, feito isso, você vai ter exatamente a representação. O magnésio perde os 2 elétrons, um para cada átomo de cloro, para formar o MgCl2. Agora, uma regra prática, para evitar de você ficar fazendo elétron para cá, elétron para lá, uma regra prática. Como é que vai funcionar essa regra prática? Então, vejam bem, para compostos iônicos, aqueles que você tem metal e ametal, vou insistir nisso. Usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema. Então, você vai colocar primeiramente o cátion. Professor, como é que eu vou saber quem é o cátion? Cátion é aquele que perde. Quem perde é o metal. Então, sempre o metal é aquele que vai estar à sua esquerda. E o ametal, o ânion, vem à sua direita. Isso é uma regra internacional. O cátion sempre fica à esquerda e o ânion sempre à direita da representação. Sempre. Assim que vai funcionar. Só que o cátion, ele perde. Professor, quantos elétrons ele vai perder? Todos os elétrons da última camada. Então, esse X que eu tenho aqui em cima indica o número de elétrons que ele vai perder. Já o ânion, ele ganha quantos elétrons? O número até fechar 8. Aí, o que você vai fazer? Você vai cruzar essas informações. Ó. Simplesmente, você vai ter o número do cátion, que perde, o número que ganha, cruza, você já tem a fórmula pronta. Facilita muito nas provas de vestibular. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui, quer ver? O composto formado pela combinação do X, número atômico 20, com o elemento Y, número atômico 9. Primeira coisa que você vai ter que descobrir. Quantos elétrons esses elementos têm na última camada? O elemento X, ele tem 2 elétrons na última camada, portanto, ele é um metal. Lembrando, mais uma vez, metal, 1 a 3 na última camada. Não metal, 4 a 7.
metal perde todos da última camada, a metal recebe um número até fechar 8. Então, o X ele tem 2 na última camada, e esse X, o X perde 2 elétrons, vira uma carga 2+. Agora, o elemento Y, número atômico 9, feita a distribuição eletrônica, logicamente você vai encontrar 7 elétrons na última camada. Se tem 7 elétrons na última camada, para ele fechar 8, ele ganha 1, vai ficar com uma carga 1-. Olha só, o X, ele perdeu 2, tem uma carga 2 em cima do X, o Y ganhou 1, tem o número 1 em cima do Y. Como é que vai ficar a fórmula? O X perdeu 2, o Y ganhou 1. Para você obter a fórmula, é só cruzar. Cruza. Aí vai ficar X1, Y2. Como é que vai ficar a fórmula desse... Opa, volta um pouquinho. Como é que vai ficar a fórmula do meu composto? XY2. Então, eu não preciso mais colocar um monte de elétron para lá e para cá para fazer esse tipo de representação. Só que tem que tomar cuidado. Sempre no começo, à sua esquerda, você vai colocar o metal que perde o número de elétrons da última camada. Sempre. Já no outro elemento à direita, é quanto que falta para 8. Esqueça disso. O primeiro perde todos os elétrons da última camada, o segundo ganha até fechar 8. Vou te dar outros exemplos, quer ver? Qual é a fórmula esperada para o composto formado pela união de um elemento metálico A do grupo 1? Você está no grupo 1 porque tem um elétron na última camada com o elemento não metálico B do grupo 15. O grupo 15 tem 5 elétrons na última camada. Então, olha só. O elemento A tem 1 na última camada, o elemento B tem 5 na última camada. Quem que é o metal aí? O metal é aquele que tem 1 na última camada, é o A. E o elemento B tem 5, ele é não metal. Então, o que acontece? Em cima disso, o elemento A, ele tem 1 na última camada e ele perde um elétron. Vai ficar com o número 1 em cima desse A. Vai ter uma carga 1+. Já o elemento B, ele tem 5 na última camada. Quanto que falta para fechar 8? 3. Faltam 3 elétrons. Vai ficar com uma carga 3-. O mais e o menos não me interessam. Então, qual vai ficar a forma desse composto? O A perde 1, o B ganha 3. Perde 1, ganha 3. Como é que você vai montar a fórmula? Cruza. Aí vai ficar A3B. Bom, resolve a forma do nosso composto. Então, a fórmula final, A3B. Essa é a forma que o exercício está pedindo. Tem mais algum? Tem. Último exemplo, só para fechar. A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons. Se tem 3 elétrons, o que ele é? Metal ou ametal? Ele é um metal, porque ele perde os 3 elétrons. Com outro elemento Y que tem 6 elétrons. Opa, se tem 6, é um ametal. Se é um ametal, a tendência dele é ganhar. Tá, mas ganha quanto? Quanto fechar o 8? Se ele tem 6, ele vai ganhar 2. Pronto, resolve todos os nossos problemas. X tem 3 na última camada, perde os 3, vai ficar com uma carga 3+. Já o elemento Y, ele ganha 2 elétrons, fica com uma carga 2-. 3 e o 2. Coloca o 3 em cima do X, é o número que perdeu, coloca o número em cima do Y, o número que ganha, cruza essas informações, e a fórmula do meu composto X2, Y3. Olhando o conjunto de alternativas, a alternativa correta, a letra A. Fecha esse sistema. Pronto. Acabou aqui, isso que é outro exemplo, só depois a gente mexe com isso de outra forma, por causa do nosso tempo, que o nosso tempo é curto. Um cuidado. Deixa eu até aproveitar aqui que isso aqui é importante. X tem 3 na última camada, perde 3, y, 5A tem 5 na última camada, perde 3, ganha 3. Vou colocar 3 e 3, só que repare que 3 e 3 são números divisíveis. Então, na hora que você vai inverter ali, 3 e 3, eu posso simplificar esse 3 e 3, borro aqui, borro. Então, 3 e 3, corta 3 e 3, fica 1 e 1. Logo, a fórmula final do meu composto, X, Y. Bem que fiz esse comentário. Então, quando você colocar em cima das letras dos elementos números simplificáveis, 2 e 2, 3 e 3, 2 e 4, você pode simplificar e inverte apenas números simplificados. Então, atentos a esse material. Segunda ligação. Aliás, antes disso, característica dos compostos iônicos. Um pouquinho de teoria. Todos os compostos iônicos apresentam altos pontos de fusão e ebulição, bons condutores de corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa, e são sólidos à temperatura ambiente. 3 frases. Uma outra dica. Se caiu alguma questão falando sobre característica dos compostos iônicos, pense num composto iônico da sua casa.
Qual seria o composto iônico mais famoso que você tem lá na cozinha? O sal de cozinha. Descreva ele. Ele é sólido, ele tem alto ponto de fusão e ebulição, e ele só conduz corrente elétrica se ele for colocado em água, dissolvido em água, ou quando fundido a uma temperatura lá de 805 graus Celsius. Então, essas são as 3 características essenciais. Mas o grosso da nossa matéria acabou. Vocês já entenderam a lógica entre metal e ametal. Por quê? Porque a próxima ligação que vai me interessar, isso aqui é um exercício, mas a gente pula. A próxima ligação que vai me interessar é a chamada ligação covalente ou molecular. Ligação covalente ou molecular ocorre por compartilhamento de elétrons somente entre ametais. A ligação covalente ocorre entre não metais, só entre ametais. E aí já tem a diferença. Ligação iônica tem um metal que perde para um ametal. Já na ligação covalente só existem ametais, somente elementos que tendem a ganhar elétrons. Então, vejam bem, a palavra-chave aqui é ganhar, e esse ganhar indica o compartilhamento de elétrons. Então, os elétrons passam a fazer parte da camada de valência dos 2 átomos ligantes. Aqui não tem perda e nem ganho de elétrons, aqui tem compartilhamento de elétrons. Ligação iônica envolve transferência, perda de elétrons. Ligação covalente envolve compartilhamento. E como é que funciona esse compartilhamento? Vou te dar um exemplo. Flúor à sua esquerda tem 7 elétrons, flúor à sua direita também tem 7. Ninguém tende a perder elétrons. Como tem 7 na última camada, os 2 elementos tendem a ganhar. E como é que eles vão ganhar? Eles compartilham. Simplesmente, ó, esse par de elétrons aqui, ó, deixa eu fazer um destaque especial aqui, ó. Esse par de elétrons que eu fiz o destaque, ele faz parte agora dos 2 elementos. E como é que eu faço a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flúor à sua esquerda estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também está estável. Pronto. Essa é a diferença da ligação iônica para covalente. A ligação iônica transfere e doa, e na ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons. Vou te dar mais exemplos, quer ver? Vamos imaginar que você tem a ligação do hidrogênio, que só tem um elétron na última camada, com outro átomo de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio, ele não fica estável com 8. Por quê? Porque o hidrogênio quer se parecer com o hélio, e o hélio só tem 2. Portanto, a tendência do hidrogênio é ganhar um elétron. Mas como eu tenho 2 iguais, simplesmente aqueles 2 elétrons vão ser compartilhados, e na hora que você mostra os elétrons, pinhas, xizinhos, asteriscos, é a chamada forma eletrônica, que mostra o quê? Os elétrons. Aí, para cada compartilhamento de elétrons, você vai representar por um traço. Esse traço é representar a fórmula estrutural. Então, vocês vão lembrar um pouco da química orgânica. Na química orgânica se usa muitos traços, a simples, a dupla, a tripla, como forma estrutural. E a outra fórmula que você encontra, como eu estou usando 2 átomos de hidrogênio, esses 2 átomos de hidrogênio vão se combinar para formar a molécula do H2, que é a chamada fórmula molecular. Nas ligações covalentes, você tem um pouquinho mais de trabalho braçal. Fórmula eletrônica envolve os elétrons da última camada, fórmula estrutural. Para cada compartilhamento de um par de elétrons, você tem um traço. Se tiver 2 compartilhamentos, 2 traços, uma dupla, 3 compartilhamentos, 3 traços, uma tripla. E a fórmula molecular é a quantidade de átomos que você usou. Te dou outro exemplo, quer ver? Se eu pegasse 2 átomos de oxigênio, nosso oxigênio, para cá, bem, então, o oxigênio 8, a distribuição eletrônica dele tem 6 elétrons na última camada, 6. Entre 2 átomos de oxigênio, deixa eu colocar eles aqui. Primeiro oxigênio, já está com 6 elétrons, segundo oxigênio também está com 6. Fiz o primeiro compartilhamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguém está estável. Primeiro compartilhamento já fiz, mas como eu preciso estabilizar com 8, vou fazer um segundo compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, os 2 oxigênios estão estáveis. O que eu acabei de colocar aqui no quadro é a fórmula eletrônica, que envolve os elétrons. Para cada compartilhamento, um traço. Como eu fiz 2 compartilhamentos, eu tenho 2 traços, que no caso seria uma dupla ligação. E qual é a fórmula? Isso aqui é a dupla ligação. E qual é a fórmula molecular? O2. Então,
Um compartilhamento simples, dois compartilhamentos entre os mesmos elementos a dupla e a fórmula O2. Último exemplo, só para fechar a ligação covalente. Se eu tivesse o nitrogênio, se você fizer a distribuição do nitrogênio, ele vai te dar 5 elétrons na última camada. Se eu tiver 2 nitrogênios, 2, como é que vai ficar a ligação entre 2 átomos de nitrogênio iguais? Primeiro, cada nitrogênio tem 5 na última camada, porque 5, o outro nitrogênio também tem 5. Fiz o primeiro compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não fechou. Faz o segundo compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não fechou. Faz o terceiro compartilhamento, 8 e 8. Ambos os elementos apresentam 8 elétrons na última camada. Logo, eu vou ter uma tripla ligação. Então, esses 3 traços representam a tripla, e a molécula é o N2. Então, é assim que vai funcionar a ligação covalente. Simples, tranquilo, sem grandes problemas. Aí depois, com calma, vocês vão ver outros exemplos. Tem aqui a formação da água, que você vai ter 2 ligações simples entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, mas pula. Agora, um outro cuidado básico. Tem mais um exemplo entre nitrogênio e cloro. Nosso tempo meio curto, então o cloro tem 7, faz o primeiro compartilhamento, chama outro cloro, com 7, outro compartilhamento, mais um cloro, e aí você vai ter uma molécula que é o NCl3. Um nitrogênio com 3 átomos de cloro. Agora, só para fechar esse material, um cuidado. Dióxido de enxofre, SO2. Eu tenho nessa molécula um enxofre e 2 oxigênios. Na hora que você vai fazer essa montagem, o enxofre tem 6 elétrons na última camada, o outro oxigênio também tem 6 na última camada, e o outro também... Opa, daí o que acontece? Nesses 2 primeiros elementos, cada qual agora tem 8 elétrons. Professor, mas é um SO2, tem 2 átomos de oxigênio, cadê o outro? O outro está lá embaixo. Só que agora tem um probleminha. Reparem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse enxofre já está estável com 8 elétrons. Como é que eu vou ligar com outro átomo de oxigênio? Se eu colocar mais uma ligação, vai ficar 9, vai ficar 10, embora exista, dentro da parte de aprimoramento, a expansão do octeto. O que acontece aqui? Simplesmente aquele par de elétrons, ele é compartilhado com outro oxigênio. E quando acontece esse caso especial, em que você tem um átomo central, já estável, com 8 elétrons, e ainda eu preciso ligar com outros elementos aos pares, essa ligação é chamada ligação covalente dativa ou coordenada. Vou repetir. Para que aconteça a ligação dativa, é necessário que você compartilhe um par de elétrons. Tem que ser um par. Não pode ser 1, não pode ser 3. E como é que eu sei quando que faz a ligação dativa? Quando o elemento central já está estável, e ainda eu preciso compartilhar um par de elétrons. É o que aconteceu ali. O enxofre estava estável com 8, precisava ainda ligar com outro átomo de oxigênio. Pego o par de elétrons e repare, eu não doei. Esse oxigênio está com 8, o enxofre está com 8, o oxigênio à direita está com 8, todo mundo está feliz e viveu assim feliz para sempre. Então, a ideia da ligação dativa, ela só ocorre quando o elemento central está estável e eu preciso ainda ligar com outro elemento. Vai ter um próximo exemplo aqui, ó. E aí, só para vocês entenderem, ali tem a dupla, e a ligação dativa, há um tempo atrás, era representada por uma seta. Hoje, talvez você não encontre a ponta da seta. Simplesmente vai ter um traço normal. E esse traço normal representa a ligação dativa. Essa forma estrutural plana. Então, está aí o SO2, fórmula molecular que eu já comecei. O SO2 está ali em cima, então você tem o compartilhamento de um par de elétrons. Se você tivesse o SO3, só para vocês compreenderem. As ligações entre 2 átomos de oxigênio, esse par de elétrons compartilhado com esse oxigênio, esse par de elétrons compartilhado com outro oxigênio. 2 ligações dativas. Hoje é mais raro de aparecer a ligação dativa, mas eu preciso fazer esse comentário. E aí, para fechar no tempo que me resta, tenho 5 minutos ainda, ligação metálica. Só que essa ligação é mais fácil de todas. Primeiro por quê? Retomando, revisãozinha rápida. Ligação iônica. Ligação iônica tem que ter o quê? Metal, e o que o metal faz? Ele perde elétrons da última camada. Se prende a um ametal, o que o ametal faz? Ele ganha. Ligação iônica tem metal que perde todos os elétrons da última camada para um ametal que recebe um certo número de elétrons até fechar 8.
Metal perde, o ametal recebe. Na ligação covalente, não tem metal, só existem ametais, só ametais. E os ametais, eles tendem a ganhar. Como é que é o nome da ligação? Qual é o esquema que acontece na ligação covalente? Compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, obviamente, só vai envolver o quê? Metálica, como já disse, só vai envolver metais. E o que rege a ligação metálica? A iônica é regida pela transferência, doação de elétrons. Na ligação covalente, compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica, o que rege? Essa frase que eu coloquei aqui em vermelho. Mar de elétrons, nuvem de elétrons, já vi vestibulares que falam em neblina, em nevoeiro eletrônico. O que acontece? Nessa parte mais manchada aqui, ó, vocês vão encontrar os núcleos dos núcleos metálicos. E em volta desses núcleos metálicos eu tenho um monte, uma porção muito grande de elétrons livres. E esse elétron não é de um núcleo específico, simplesmente os núcleos estão mergulhados dentro de um mar de elétrons, uma nuvem eletrônica. Então, a ligação metálica, ela é regida pelo mar de elétrons, pela nuvem de elétrons. Outra característica essencial, propriedades dos metais. Novamente, pense no metal da sua casa e tenta descrevê-lo. Os metais, eles são sólidos, com exceção do mercúrio. O único metal líquido à temperatura ambiente é o mercúrio. Bons condutores de corrente elétrica e bons condutores de calor. São bons condutores de calor e condutores de corrente elétrica, são maleáveis. O que se entende por maleáveis? Maleáveis é uma capacidade de formar lâmina. Lâminas é maleabilidade. E são dúcteis, capacidade de formar fios. Então, maleabilidade é uma capacidade de formar lâminas e ductibilidade é capacidade de formar fios. Essas seriam as características importantes dos metais. E a última tela, quando eu falo em metal, raramente você vai usar um metal puro no seu dia a dia. Grande parte que você usa em termos metálicos envolve ligas. Aí você tem o aço, que é uma mistura de ferro com carbono, o latão, que é uma composição de cobre e zinco, aço inoxidável, que é um aço com cromo e níquel, ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro, prata e cobre, amálgama odontológico, níquel, cromo e uma série de outras informações. Então, a aula de hoje está aqui. E aí, o que eu faço? Eu tenho 2 minutinhos ainda, só para vocês entenderem. Lá na sua página, lá no seu caderno, lá do nosso A Mais, eu vou deixar esse arquivo para vocês estudarem. Lá tem os gabaritos, inclusive nesse arquivo também tem a resolução dos testes. Lá tem o gabarito da sua apostila, o arquivo que mostra as informações. Vou colocar, inclusive, o áudio e o vídeo para vocês também depois revisarem em algum momento. Só que eu vou deixar bem claro, o Vado já vai entrar daqui a 10 minutos, vocês vão ter que entrar na aula dele. Então, só para fazer a parte o encerramento. Essa é a aula de ligações químicas, importantíssima para vestibular, muito, mas muito importante mesmo, Enem, Federal, qualquer prova que você vai fazer. Repetindo, lá no seu caderno, no A+, vou colocar essa aula que você acabou de ver, vai ter as respostas da sua apostila, está tudo lá, e ainda o vídeo que você está vendo aqui. Então, vou parar a gravação justamente para mexer com a outra aula que eu rodo, que está entrando daqui a 10 minutos, vocês vão ter que entrar também na página dele, lá na aula dele, para fazer o material. Então, me despeço aqui, uma boa semana, um bom final de semana, e se cuidem, nós estamos em isolamento justamente para vencer esse vírus. Uma boa semana, um final de semana e um abraço, e até a próxima. Fechou? Tchau!